Bom, irmãos, nós já esperamos 5 minutos aqui, mas já chegaram várias pessoas, então a gente vai dar início à aula. Quem por um acaso acabar perdendo algum trecho da aula, depois eu vou encaminhar no grupo da igreja o link do vídeo na íntegra, tá ok? Bom, o tema de hoje, né, é um tema relacionado à Páscoa, né? É um tema que tem tudo a ver com o dia de hoje. Então, o nome, né, o tema de hoje chama-se Dos Dois, Jesus, qual você escolhe? Então, o nosso texto base, né, onde a gente vai dar início à nossa aula, é um texto que está lá em Mateus 27, de 15 a 17. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 27, versículo de 15 a 17. Vamos abrir lá e a gente vai fazer essa leitura juntos. Beleza, vamos ler lá então. Ora, por ocasião da Páscoa, costumava o governador, Pôncio Pilatos, soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Bom, esse texto nos traz algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa delas, né, é uma pergunta: por que Pôncio Pilatos faz essa pergunta? A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Por que ele acrescenta, né, esse chamado Cristo? Bom, talvez nem todo mundo saiba, mas se você tiver aí uma Bíblia, Nova Tradução Linguagem de Hoje, você vai verificar que o texto, esse último versículo, ele está escrito da seguinte forma: naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, em muitas traduções, né, quando a Bíblia foi traduzida para nós, do grego para o português, muitos dos tradutores, eles acharam por bem tirar, né, o nome completo de Barrabás, né, excluir ali o Jesus por várias motivações, né? Então, acho que agora já dá para entender um pouco melhor o tema de hoje. Dos dois Jesus, qual você escolhe? Ou seja, qual Jesus você vai escolher? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então vamos começar tentando entender um pouco melhor e conhecer quem foi Barrabás. Depois a gente vai falar sobre quem foi, na verdade, quem é e quem sempre será Jesus Cristo. Mas vamos falar de quem foi Barrabás. Bom, na Bíblia, né, Barrabás é identificado como um salteador, como, né, ladrão, um assassino, né? Provavelmente ele foi integrante de um partido político judeu da época, né, que lutava contra a dominação romana, né, um partido chamado Zelote, ou Zelotes, né? E esse partido político, entre outras atividades, né, eles praticavam atos de violência contra as legiões romanas, contra os soldados romanos. Ou seja, o principal intuito deles, né, desse partido político, era, por qualquer meio, de qualquer forma, libertar o povo judeu da dominação romana, né? E assim não se fala, né, na Bíblia, não se fala muito mais, não se dá muito mais, não se dão muito mais detalhes, né, sobre Barrabás, né? A não ser alguns detalhes que
Quer ver? A gente pode dar uma lida lá em Marcos 15, 7. Né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 15, versículo de número 7. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Bom, a Bíblia se limita, né, a falar sobre Barrabás praticamente somente nesse nível de detalhe, né? E assim, através dos historiadores, né, nós conseguimos saber que ele provavelmente fazia parte desse partido político, né? Agora vamos falar brevemente de quem é, né? Estou tirando sarro porque eu estava tossindo. Então, quem foi Jesus? Quem é Jesus, né? Então, comparando, né? Na verdade, não tem nem como estabelecer uma comparação, né? Nós estávamos comparando Jesus Barrabás, um criminoso, alguém que cometeu assassinato, que roubava, que espancava, que queria, através da violência, libertar o povo. Jesus não, Jesus veio para, né, nos libertar sem violência, né? Jesus veio para libertar o povo dele, né? A própria Bíblia relata, ele veio para os seus, né? Então, primeiramente, Jesus veio trazer a mensagem, né, de salvação, né, de libertação, de arrependimento aos seus, ou seja, ao povo judeu, e posteriormente a todos nós. Então, né, o que Jesus fez e fazia à época, né? Então ele curava, ele restaurava, ele libertava, ele deu visão ao cego, ele limpou o leproso, ele fez o surdo ouvir, ele fez o aleijado andar, né? Quem é Jesus? Né? Segundo a Bíblia, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a rocha, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, o Rei, o Senhor, o Santo, o Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, Conselheiro, maravilhoso, o bom samaritano, o Alfa, o Ômega, o Cordeiro de Deus, a pedra mais importante da construção, Filho do Altíssimo, o noivo, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a primícia daqueles que dormem, o médico, a sabedoria de Deus, a palavra, o filho de Davi, o nosso advogado, Deus Filho, e eu poderia continuar aqui por muito tempo. Mas a gente não vai fazer isso. Então, quem é Jesus comparado a Barrabás? Não há como a gente estabelecer uma comparação, né? Mas qual foi o pecado, qual foi o erro, qual foi o crime de Barrabás? Bom, Barrabás roubava, praticava violência e matava. E agora, qual foi o crime que Jesus cometeu? Bom, segundo os olhos humanos, o crime que Jesus cometeu foi que ele pregou o arrependimento. João não perdeu a cabeça, né, porque ele pregava o evangelho. Ele perdeu a cabeça, né, como falou João Batista, porque ele pregou o arrependimento. Jeremias foi espancado não porque ele profetizava, mas porque ele pregou o arrependimento. E Jesus perdeu a vida, né? Não porque ele curava, não porque ele libertava, não porque ele restaurava, não porque ele fazia milagres, porque ele multiplicava pães, né? Ele morreu porque o crime dele foi que ele pregou o arrependimento. Esse foi o crime de Jesus, né?
E na época, os judeus tinham uma interpretação muito equivocada, né, da vinda de Jesus, da vinda do Cristo, da vinda do Salvador. Né? Os judeus, quem os judeus esperavam como Salvador? Né? Eles interpretavam a Bíblia de uma forma, ou seja, o Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, eles interpretavam de uma forma muito equivocada. Eles interpretavam, né, lendo a palavra, que o rei seria um salvador, seria um político, alguém que viesse com poder humano, né, com autoridade humana, alguém que viesse para libertá-los da dominação, da escravidão de Roma. Infelizmente, eles interpretaram muito errado. E nós ainda interpretamos também muito errado, né? Porque nós sempre associamos, costumamos associar, eu pelo menos costumo associar, Deus a uma pessoa que vai me libertar dos problemas desse mundo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Jesus, o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus falou isso. Então não há espaço para interpretação errada mais. Porque Jesus falou que eu teria aflição, que você teria aflição. No entanto, a gente continua, assim como fizeram os judeus, esperando um Jesus, um Cristo, um Salvador, que vai nos libertar das nossas dívidas, que vai nos libertar dos nossos políticos, né? E vai fazer justiça, segundo a justiça e os olhos do homem. Nós continuamos esperando um Salvador que vai nos dar carro, nós continuamos esperando um Salvador que vai nos dar casas, nós continuamos esperando um Salvador que vai nos dar plena saúde, nós continuamos esperando um Salvador que vai nos encher de recursos materiais. Mas não é para isso que ele veio. Jesus, à época, veio e Jesus continua disponível agora para nos libertar, mas para nos libertar da escravidão, do domínio do pecado, para nos libertar de nós mesmos, da nossa carne, das nossas vontades malignas, das nossas bebedices, dos nossos adultérios, dos nossos vícios em drogas, cigarro, bebida, jogo, né, dos nossos atos que provocam a destruição familiar, dos nossos atos que provocam a destruição da nossa própria vida, dos nossos atos que provocam um futuro de desgraça, um futuro rumo ao inferno. É para isso que Jesus veio à época e que Jesus continua disponível agora. Né? Então, como à época os judeus interpretavam erroneamente que esse rei viria para guerrear contra os romanos, esse rei viria para libertá-los dos romanos, esse rei viria com força, esse rei viria para estabelecer o domínio dos judeus perante todo o mundo. Dessa forma eles pensavam. Mas o rei não veio dessa forma. O nosso rei, ele veio com humildade. Né? A própria Bíblia nos diz que ele se fez pobre por nossa causa. O nosso rei deixou o trono de glória para viver conosco, né? Se rebaixou de ser Deus para ser homem. E ele veio com humildade. O povo, para os judeus, né? Para os fariseus, para os zelotes, Jesus nada mais era que o retrato da fragilidade. Jesus nada mais era que o retrato de um fracassado. Jesus era nada mais que uma conveniência. Eu me lembro da história que está relatada na Bíblia dos 10 leprosos. 10 leprosos vieram até Jesus pedindo cura, pedindo que Jesus os limpasse, né? Jesus os limpasse
da lepra. E Jesus disse o seguinte: vai e se apresenta ao sacerdote, né? E vocês estarão livres da lepra. E foram os 10, ficaram livres da lepra. E dos 10, um voltou e agradeceu, né? E prestou graças ali a Jesus. Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Né? Então, Jesus era o Jesus de conveniência. Né? Quando eu preciso de cura, eu busco a Jesus. Quando eu preciso de pão, eu busco a Jesus. Jesus vai lá e multiplica os pães e os peixes. Então, ainda hoje também nós continuamos assim. Né? Nós continuamos buscando um Jesus de conveniência. Então, quando eu estou, né, numa situação difícil, talvez eu tenha perdido o emprego, né, eu preciso de dinheiro, aí eu busco a Jesus. Né? Quando eu estou, né, me envolvi talvez com drogas, aí eu busco a Jesus. Quando eu roubei o governo, praticando uma fraude no imposto de renda e fui pego, e agora vou ter um problema sério, aí eu busco a Jesus. Enfim, nós buscamos a Jesus da mesma forma que os judeus buscavam a Jesus, um Jesus de conveniência, né? Mas depois que Jesus nos dá a conveniência, nós esquecemos Jesus, né? E é isso que eles faziam, dessa forma que eles viam Jesus. Eles não viam Jesus como rei, porque eles achavam que o rei viria para libertá-los do mundo, mas o rei veio para nos libertar de nós mesmos. O rei veio para nos libertar dos nossos pecados. Então veja bem como os valores daquela época, né, eram tão errados quanto os valores da nossa época, onde aquilo que é errado, ou mentira é correto. Né? Pouco tempo atrás eu estava no meu trabalho, eu trabalho com vendas, né, e eu trabalhava num local onde eu era incentivado a mentir, né, onde eu quase era obrigado a mentir para realizar uma venda. Né? E quem não fazia isso era tido como um vendedor ruim, como um fracassado, como um fraco, como um ruim. Então, os valores do mundo, né, desde aquela época até hoje, são totalmente errados, continuam totalmente invertidos. Né? São realmente valores terríveis. Né? Mas, então, né, eu já estou quase para encerrar. Como eu falei, como é domingo de Páscoa, eu sei que todo mundo, muitas pessoas têm que preparar o almoço de Páscoa. Então eu prometi dessa vez ser muito breve na minha mensagem, né? Mas já estamos partindo para o fim. Então, agora eu queria, né, falar sobre uma segunda chance. Uma segunda chance, né, foi aquilo que Barrabás teve. Né? Tanto na Bíblia quanto os historiadores não têm muitos relatos a respeito de Barrabás, né, a não ser esses que eu mencionei. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Barrabás depois que ele foi libertado. Né? Mas uma coisa é certa e nenhum historiador precisa dizer. Né? Barrabás foi libertado e ele teve uma segunda chance. Né? Ele poderia continuar a vida dele, né, em meio a pecados, né, em meio à violência, à política, pensando como às vezes nós somos tentados a pensar que a política vai resolver nossos problemas, que algum político, seja ele da esquerda, da direita, do centro, do partido A, B ou C, vai resolver nossos problemas. Né? Mas quem resolve nossos problemas é o verdadeiro rei, é Jesus Cristo. Então, uma coisa é certa, à época, Barrabás tinha uma segunda chance. Barrabás tinha uma chance de escolher, de mudar a vida dele, de seguir o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Jesus, né? E mudar a história dele. E nós, ou pelo menos eu me identifico dessa forma, nós somos como Barrabás. Né? Nós realmente somos aqueles que deveríamos ser condenados à morte. Né?
a morrer nos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz muito claramente, pois todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Quando Adão caiu, juntamente com Eva, lá no Éden, né, eles nos transmitiram uma herança. Né? Assim como quando teu pai, a tua mãe, algum parente seu morre, você tem direito a uma herança, talvez ali um bem financeiro, né? Nós também recebemos uma herança maldita, vinda de Adão e Eva, né? E a herança foi o pecado, a condenação, a morte, né? Então, nós como Barrabás, temos sobre nós essa condenação, né? E quem nunca pecou, né? Todos nós somos ladrões, né? Quem nunca mentiu com imposto de renda, né? Quem nunca mentiu para, de repente, vender uma casa, vender um carro, você tinha lá um carro, desculpa a palavra, tudo fodido, né? Mas você precisava vender, o motor estava ali prestes a fundir e você, né, foi lá e deu uma maquiada, colocou um óleo grosso lá e vendeu o teu carro. Né? Todos nós somos assassinos. A palavra de Deus fala que quando você ofende um irmão, esse pecado é similar a um homicídio. Todos nós somos mentirosos, quem nunca mentiu? Né? Todos nós somos viciados. Não estou falando aqui somente de drogas, cigarro ou bebida. Né? Todos nós temos vícios. De repente você tem vício de assistir série Netflix. Né? Talvez você tenha um vício de, sei lá, né? Você tem um vício de fazer escova, né, no seu cabelo todos os dias, toda semana. Todos nós temos vícios. Somos blasfemadores, adúlteros, né? Adultério, segundo a Bíblia, não é praticar o ato, né? Se você olha para um homem ou para uma mulher, né, com segundas intenções, você já cometeu adultério. Nós somos impuros, nós somos idólatras, né? Idólatra não é aquele que de repente tem uma imagem de um santo em casa, né? Isso é idolatria também. Mas idolatria é tudo aquilo que substitui Deus como aquele que é o mais importante na sua vida. Se o mais importante na sua vida é dinheiro, você é idólatra. Se o mais importante na sua vida é o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, você é idólatra. Porque o mais importante é Deus e depois vem o resto. Qualquer coisa fora disso é idolatria. Nós somos ciumentos, nós somos irados, provocamos discórdia, somos invejosos. Mas a Páscoa, né, a verdadeira Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é o coelhinho da Páscoa. Né, isso é simplesmente um mote comercial. Né, a verdadeira Páscoa, ela representa a libertação. A Páscoa foi instituída, né, no momento de libertação do povo judeu, do povo hebreu, da escravidão no Egito. Isso representa, isso é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa nós comemoramos porque Deus ordenou dessa forma que nós comemorássemos a Páscoa sempre para lembrar a libertação. Esse é o verdadeiro motivo da nossa Páscoa. E nesse dia de libertação, eu pergunto a você, quem você escolhe? Quem você escolhe? Você escolhe Jesus Barrabás? Você escolhe continuar vivendo da forma que o mundo vive, ligado ou esperando algo da política, querendo fazer justiça com as próprias mãos, não seguindo a Cristo, vivendo nos seus pecados, esperando a morte certa. Uma vez assisti um filme que dizia o seguinte, uma pessoa perguntou, você acredita no diabo? E ele, não, eu não acredito. Ele falou, pois bem, mas o diabo acredita em você. O diabo existe, o inferno existe. Quem você escolhe? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo, aquele que liberta? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tira o seu pecado, aquele que justifica o seu pecado. Quem você escolhe? Você escolhe viver no mundo ou viver para Cristo? Reflita, meu irmão.
A Páscoa não é um dia de comemoração. A Páscoa é um dia de lembranças. A Páscoa é um dia de lembrar a libertação, lembrar a provisão, lembrar que Deus concedeu a nós o seu próprio Filho. Deus escolheu a morte do seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, fôssemos libertos do domínio do pecado. Quem você escolhe? Eu queria terminar aqui com uma palavra que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E daí nós encerramos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos lá. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, que possamos nessa Páscoa mortificar a carne, que possamos nessa Páscoa ser livres e vivos no Espírito de Deus. Entregue sua vida a Jesus. Só Ele liberta. Não escolha Jesus Barrabás. Escolha Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live. Que possamos ter um domingo muito abençoado. Feliz Páscoa a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.